Então é sobre esta meditação que nós vamos continuar o que foi iniciado na quarta-feira passada, quando eu estava meditando sobre a mulher que foi pega em adultério. Não deu tempo de terminar, mas é continuação aqui, tá certo? Então olha o que é que Davi, esse salmo foi escrito por Davi. Então ele estava pedindo, né, no versículo anterior a esse, no 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu acredito que Davi, ele era uma pessoa, realmente uma pessoa que tinha ousadia diante de Deus, para dizer para Deus: ó Deus, conhece o meu coração, sonda-me, prova-me e conhece os meus pensamentos. Porque ele vivia em bastantes batalhas espirituais, bastantes guerras espirituais. Então Davi tinha tudo para ser um homem grandemente amargurado. Ele tinha tudo para ser uma pessoa que de muito rancor, de muita mágoa no seu coração, porque ele estava sendo constantemente perseguido pelas pessoas, pelos reis, até pelo próprio filho. Seu próprio filho perseguiu ele a ponto de chegar a tomar o seu reinado, a sua cadeira. Mas mesmo assim Davi teve a coragem de dizer para Deus: Deus, sonda-me. Eu quero saber se mediante essa palavra, se você também tem a mesma coragem de Davi, de dizer para Deus agora mesmo: Deus, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Porque uma coisa é você dizer para mim: Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha intenção e os meus pensamentos. Mas a outra coisa é você dizer diretamente para Deus: Deus, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos e vê se há algum caminho mau. Quem é que tem essa coragem aí? Se você tem essa coragem, fale em espírito com Deus, não espere, não olhe para mim. Se alguém, se uma, duas ou três pessoas têm essa coragem, diz assim para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ó, mexeu em algo perigoso. Bufo. Vai de novo. Porque quando nós sabemos, Deus já conhece o nosso coração, Deus já conhece os nossos pensamentos. Mas quando você se chega a Deus para dizer: Deus, sonda-me, conhece os meus corações e os meus pensamentos, e vê se há em mim algo mal. Então é diferente de Deus conhecer, porque o Deus que conhece talvez seja aí um Deus de longe. Mas a partir do momento que você se achega a Ele e diz: Senhor, agora sonda, agora o Deus de longe vai ser o Deus de perto. Porque o Deus que sonda é o Deus que entra no nosso coração, entra nos nossos pensamentos como uma espada afiada de dois gumes, como a palavra viva e eficaz, como a palavra de Deus que ela divide células e medulas, ela discerne os pensamentos, as intenções do coração. Então quando a espada de dois gumes, que é a palavra, que é o sondar de Deus, que é os olhos de Deus, as mãos de Deus, o coração, a mente de Cristo, quando você diz sonda-me, então é Ele próprio que vai entrar, é a própria espada de dois gumes que vai te sondar, é a própria mente, o coração de Cristo que vai acessar os teus pensamentos, vai sondar as tensões do teu coração mais profunda. Aí Ele vai te confrontar. Por isso que a pessoa tem que ser corajoso, mas é o que deve ser feito. E eu te encorajo a isso, para fazer isso. Porque a partir do momento que Deus vai sondar o mal, vai sondar os maus pensamentos, pode ter certeza, eu digo assim, que certamente vai haver um confronto da parte de Deus. Não é o diabo não, é o Deus.
Você chamou não foi o diabo, você chamou foi Deus. Você aí que pediu para sondar agora aí. Você falou com Deus ou falou com o diabo? Você falou com Deus, você disse: Deus, sonda o meu coração. Então aquele que você chamou para sondar o seu coração e os seus pensamentos, para verificar se tem algum caminho mau, ele mesmo que vai te confrontar nos próximos dias. Te prepara. Ele vai te confrontar para te aperfeiçoar. Acredito que certamente quando Davi disse no versículo 24, Senhor, vê se tem algum caminho mau. No versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito, pelo caminho eterno. Ou seja, Davi estava pedindo para Deus para desviar ele do caminho mau e colocar no caminho direito, no caminho certo. Davi estava pedindo para ele para arrancar o caminho mau. Certamente nos próximos dias, depois que Davi falou, escreveu este versículo, com certeza ele foi confrontado pelo próprio Deus para que ele fosse aperfeiçoado, porque arrancar o caminho mau, no percurso de Deus operar arrancando o caminho mau, vai ter que haver confronto, porque sem confronto não há mudança. Vai ter que haver vamos dizer assim, vai ter que haver um particular com o Senhor, é Deus contigo, porque se Deus não faz esse particular, o caminho, você não vai mudar de caminho. A pessoa, quando está em algum caminho mau, algum pensamento mau, então o que a pessoa vai fazer? Ele vai, o que é que Davi disse? Guia-me pelo caminho eterno. Então ele vai tirar do caminho, desse caminho mau que pode te levar à perdição. Ele vai pegar e desviar a rota, ele vai pegar esse trilho e fazer assim, ó. E esse trilho, ele não vai voltar para o seu eixo, para o seu propósito original, eu dizendo para você assim: Deus, que Deus conceda os desejos do seu coração. Isso aí não vai normalizar eu dizendo para você assim: Jesus te ama e eu também, um beijo. Não. Para que saia do caminho mau, para que pegue o trilho e coloque na rota original, no propósito, para que teu destino profético original seja realinhado. Papai, vai ter confronto, eu estou sentindo aqui, ó. Deus vai te colocar à prova. Porque se Deus está dizendo, se tu está dizendo para Deus, sonda-me, vê se tem algum caminho mau. Então, se ele achar o caminho mau, a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai te colocar diante desse caminho. Se há algum pensamento de mentira, se há algum pensamento de engano, se há alguma intenção maligna, preste bem atenção. Se há alguma intenção maligna, então Deus vai te colocar diante deste caminho mau. Se há um pensamento de adultério, Deus vai colocar tu numa situação difícil. Se tu está dizendo assim: Deus, olha para mim, vê se tem algum caminho mau. Se no teu coração tem algum caminho que pode te levar ao adultério, o que é que Deus vai fazer? Ele vai colocar um prato. Para quê, pastor? O prato eu estou pedindo para ele arrancar? Não, é para quando tu vê o prato, quando tu estiver diante do prato, ele vai fazer tu se lembrar quando tu disse: sonda-me, arranca de mim o caminho mau. Aí Deus vai te lembrar qual é o teu caminho mau. Que é muito fácil, Deus arranca o mal, aí tu... Antes de arrancar o caminho mau, ele vai te revelar qual é o teu caminho mau. Antes de arrancar, ele vai te revelar onde é que está a tua lepra. Ele vai te mostrar aonde está
o teu defeito. Para quê, pastor? Porque ele não arranque pronto. Ele vai te mostrar porque para que você não volte mais a fazer. É necessário que ele te revele para que você se arrependa. Porque não adianta ele mudar o teu coração sem arrependimento. Vai fazer tudo de novo. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Se vocês forem verificar aí a Bíblia, quando Saul foi chamado para ser rei, a Bíblia vai dizer que naquela mesma hora, Deus mudou o coração de Saul. No momento em que Saul foi ungido a rei. Então Deus mudou, Samuel disse, Deus mudou o coração de Saul. Porém, Deus mudou de uma hora para outra. Não houve arrependimento, não houve confronto. Mas que bom, que maravilha. Eu quero que Deus também faça assim comigo, que nem fez com Saul, mude o meu coração. Mas como com Saul não houve confronto, não houve arrependimento, olha o que foi que Saul fez mais na frente. É isso que pode acontecer se Deus mudar o teu coração, sem primeiro confronto e arrependimento. Deus mudou o coração de Saul, mas logo na frente Saul voltou a fazer as mesmas práticas, até piores, que ele fazia antes. A ponto de Deus ter que rasgar o seu reinado, a ponto de Deus ter que levantar outro para colocar no seu lugar. Então o que é que adiantou Deus levantar Saul, mudar o coração de Saul, sem antes Saul não passar por um processo, sem antes Saul não passar por confronto, sem antes Saul não passar por arrependimento? O que é que adiantou? Foi diferente com o menino Davi. Davi foi ungido rei, mas ele passou por um processo desde o dia que ele foi consagrado a rei. Quando Davi foi ungido a rei, no outro dia ele não estava reinando não, mas Saul foi. Saul foi ungido rei num dia, no outro dia ele estava reinando. Foi desse jeito. Agora, com Davi, Deus fez diferente. Deus resolveu mudar a história. Ele foi consagrado hoje, mas aí, no outro dia, ele continuou apacentando ovelhas no quintal. Talvez Davi pensou, então eu fui consagrado hoje, então provavelmente amanhã quando eu chegar, eu não vou encontrar apenas essas 10 ovelhinhas, talvez vai ter aí vai ter muitas ovelhas, vai ter um rebanho muito grande de cabras, de animais, de bois, vacas, né? Mas quando Davi chegou, mesmo depois de ser consagrado, no dia seguinte, ele se deparou novamente com as mesmas, talvez mesmas 10 ovelhinhas de sempre. Davi se deparou com os mesmos irmãos que afrontavam todo dia, sempre. Deus se deparou com aquelas pessoas que queriam sempre de lhe diminuir. Então Davi, ele entrou num processo ainda mais árduo, porque ele foi ungido para ser rei, mas agora ele entrou por um processo de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Davi teve que enfrentar ursos, leões, teve que enfrentar o gigante Golias. Davi teve que passar pelo processo de perseguição do próprio Saul. Davi passava por perseguição de morte. Davi, ele passava pelo vale da sombra da morte diariamente. Todos os dias Davi, ele via ursos, leões, gigantes e reis querendo tirar a sua própria vida, a ponto de o próprio Davi chegar a ponto de pedir a Deus para tirar a sua própria vida. Por quê? Porque Davi estava passando pelo processo de arrependimento, estava passando pelo processo de confronto, estava sendo confrontado. E é isso que Deus faz quando Ele quer arrancar um caminho mau do nosso coração. É isso que Ele faz quando Ele quer arrancar o pecado do coração. Quando Ele quer arrancar a lepra do coração. Quando Ele quer arrancar a imoralidade do coração. Quer arrancar a lascívia do coração. Quer arrancar a pornografia do coração.
quando Ele quer arrancar a inveja do coração, quando Ele quer arrancar a malícia do coração, quando Ele quer arrancar o espírito de fornicação e de adultério do coração. Então, quando Deus quer fazer, quando Deus quer aperfeiçoar, você vai passar por... vai ser confrontado. É diferente como de Saul. Deus muda o meu coração. Pá, para trás. Pronto, vou me levantar daqui a 1 minuto. Um coração novo. Sem arrependimento. Sem processo. Sem deserto. Sem vale. Uma semana depois já estava no mesmo pecado. Uma semana depois já está como a porca lavrada que volta para o seu próprio vômito. Está na Bíblia, a porca lavrada que volta para o seu próprio vômito. Bota do Google. Mas quando a pessoa passa pelo processo, se arrepende e muda, ela não passa por um processo de transformação, porque não adianta passar por um rápido transplante. Tira aqui um coração, coloca outro coração novo, faz o transplante aí de 1 minuto. Mas quando você passa realmente por um processo de transformação, é que nem um lagarto, ele vai se transformar numa borboleta. Ele não se transforma numa borboleta de uma hora para outra. Ele vai passar um tempo sendo lagarto. Eu acredito que aquele que nasceu para ser borboleta, voar como borboleta, a coisa mais difícil que tem é ela ser lagarto. Porque quando você nasce para ser lagarto, então você sabe que é lagarto e você se conforma e pronto, e você é lagarto e pronto. Mas quando você nasce e você sabe que você nasceu para voar, nasceu para brilhar, nasceu para ser borboleta, nasceu para ser como um pássaro, nasceu para ter liberdade em Deus, nasceu para ter visão de águia, e você vive rastejando como um lagarto, isso dói no coração. Mas dói no coração porque é o processo de Deus. E o processo de Deus, o processo mais eficaz e eficiente de Deus, não é fazer um rápido transplante, mas é fazer um processo de aperfeiçoamento do coração e todo o processo de aperfeiçoamento a dores. A dores porque para que você venha se lembrar e não querer voltar pela mesma vida, pelos mesmos atos. Porque você vai sempre se lembrar o quanto foi duro viver naquele leito. Você vai se lembrar o quanto foi duro você andar sobre aquela paralisia. Você vai se lembrar o quanto foi duro andar sobre aquela cegueira espiritual. Você, quando tiver como uma borboleta, você vai se lembrar o quanto foi duro passar tanto tempo sendo um lagarto. Aí veja bem, diz para a pessoa que está ao teu lado, diz assim: dói, mas cura. No culto passado nós falamos em João 8. Eu queria relembrar aqui o versículo de número 9. Se o Biquias puder botar, João. Ixi, foi isso. Estou dizendo. Eu disse para ele: se espiritualiza aí, que tu vai ver. Deus vai. Ixi. Antes de eu falar, ele já tinha revelado para o próximo versículo.
Olha o que foi que Jesus disse: porém, ouvindo eles isto, acusados pela... Então quem era? Eram os fariseus que estavam querendo apedrejar a mulher por causa do adultério. Mas o que foi que disse? Porém, ouvindo ele isto o que? Quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus tocou em quê? No pecado. Eu não queria falar não, mas olha a Carla ali no portão, ali tentando ali, faz tempo, ela puxou de um lado, puxou do... e ninguém olha para trás. Ajuda a Carla. Eu fiquei dando um tempo aqui para ver se ela conseguia, mas ela não conseguiu. Mas se alguém tivesse olhado para trás, não, né? Porém, acusados pela consciência. Pai do Senhor, Carla, seja bem-vinda, viu? Você sente aí para ouvir a palavra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência. Foram acusados de quê? Quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus tocou aonde? No pecado. Jesus foi aonde? No pecado de cada um. Aí eles voltaram, saíram um a um, do mais velho até o mais último. Vai para onde, Adriel? Não pode sair ninguém aqui. Está todo mundo se levantando, vai, está um negócio aqui. Porém, eles serão acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, eles começaram a sair. Por quê? Porque foram acusados pela consciência. E o que é a consciência? Na verdade, a consciência, vamos dizer, deixa eu ler aqui uma anotação que eu fiz, o que é consciência para o apóstolo Paulo. Consciência é uma voz interior, um testemunho moral que julga as nossas ações. É isso, a consciência é uma voz interior, é um testemunho moral que julga as nossas ações. Quando a gente faz o que é certo, então a nossa consciência ela testifica, está certo. Quando a gente faz alguma coisa errada, a nossa consciência ela nos condena, está errado. Foi o que aconteceu com os fariseus, acusados pela consciência. Então a consciência é uma voz interior que ela livra ou condena. Todos nós temos uma consciência. E tudo aquilo que a gente faz, nada está encoberto pela nossa própria consciência. Porque se você faz algo de errado, a sua própria... Não estou nem falando de Deus, eu nem cheguei em Deus ainda. A sua própria consciência, ela vai te acusar. Olha aí que aqui diz: acusados pela consciência, saíram um a um. Não precisa nem Deus chegar. Não precisa nem o leão rugir. A própria consciência vai apontar o dedão na tua cara. E uma voz interior vai bradar dentro de você: você errou. Deus mandou eu falar de pecado, eu estou falando de pecado. Segundo a revelação do Espírito Santo, vai nas camadas mais profundas. A maior pregação de todos os tempos, de toda a história da igreja cristã, não foi com o título "Receba a tua vitória", não. Não foi a campanha de derrubar gigantes, não. A maior pregação de toda a história da igreja cristã foi intitulado com o tema "Pecadores na mão de um Deus irado". Pregação do então evangelista Edvardes. Ele pregou sobre dois extremos. Uma ponta estavam os pecadores, no outro extremo estava o Deus irado. Ora,
se o Espírito do Senhor está falando através da minha vida, que a própria consciência acusa quando se tem pecado, acusados pela própria consciência saíram um a um. Então a própria consciência, ela acusa a ponto, não está dizendo que Jesus acusou não. Jesus não acusou ninguém. Deus não acusou ninguém. Jesus apenas, ele sugeriu: se alguém aí não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não apontou para o pecado de ninguém, mas a consciência de cada um acusou. Ora, se a consciência acusou de modo a fazerem eles soltarem as pedras e saírem de um a um, quanto mais um Deus irado. Ó. Se a própria consciência fez eles desistirem do seu mau caminho, pastor, o senhor mudou de pregação? Mudei não. É o mau caminho do coração, que você acabou de pedir a Deus para tirar, sondar. Se a própria consciência faz isso, porque se você for ver aí no dicionário aí, Aurélio, é o novo. Se você for ver o dicionário Aurélio, então no dicionário Google, você vai ver que consciência é uma voz interior, é uma bússola, é algo que nos acusa moralmente dos nossos pensamentos. Vai embora. A tua mãe. Não. Vamos orar, né? Que no final do culto a gente saber notícias. Então, pessoal, o que acontece? É isso que acontece. Eu perdi o rebolado. É isso que acontece. Deixa eu terminar a palavra. Em nome de Jesus, Deus já está no controle. Estamos no altar, apresentando aqui a dona Alice. Em nome de Jesus, dá livramento, cura. Esse espírito maligno de enfermidade que veio sobre ela, talvez uma opressão maligna para poder tirar a família daqui, que estava ouvindo a palavra. Em nome de Jesus, sai lá do coração dela, que venha normalizar a pressão arterial e a sua saúde venha se tornar, venha ser restaurada em nome de Jesus. Então, pessoal, veja aqui, vamos ver agora o que é que diz na epístola de 1 João, capítulo 3, versículos 21 e 22. Isso aí faz parte de uma batalha espiritual, não é à toa não. Faz parte da batalha espiritual, que eles saíram de casa, ela estava boa, porque se ela não tivesse, eles não tinham saído. É uma batalha espiritual, porque Deus está operando. Eu estava falando do profundo ali. Está entendendo? Então o que é que diz 1 João capítulo 3, versículo 21? Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Esse coração aí é a consciência. Se a nossa consciência, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. Porque a pior coisa que tem é você ser condenado pela consciência o tempo todo. Você está ali e a sua consciência está te condenando. Você vai orar, a tua consciência te condena. Você não é digno de orar.
Você vem para a igreja, a tua consciência te condena. Você não é digno de ir para a igreja. Você está precisando de uma bênção, mas a sua consciência vai lhe dizer: você não é digno dessa bênção. Mas aonde tem má consciência é porque tem pecado. A consciência, ela acusou os fariseus que queriam apedrejar a mulher que foi pega em adultério, porque eles tinham pecado. Então, quando a consciência... Baixa só um pouquinho o fundo musical. Então, quando a consciência, ela nos acusa, então nós perdemos a confiança para com Deus. Baixa um pouquinho o fundo musical, Miguel. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, e dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, se a nossa consciência não nos condena, como está dizendo no versículo anterior, se o nosso coração não nos condena, então qualquer coisa que nós pedimos, dele receberemos. Por quê? Porque nós temos a consciência que nós guardamos os seus mandamentos e fizemos aquilo que é agradável a ele. Então, quando a nossa consciência está pura, nós temos consciência que nós estamos agradando a ele, então nós temos a ousadia de pedir, nós temos a coragem de pedir, nós temos a comunhão, na verdade, uma comunhão profunda com Deus a ponto de pedir. E tudo aquilo que pedimos a partir de uma boa consciência e pura, então nós receberemos. Nós recebemos. Quando nós pedimos a partir de uma consciência pura. Mas quando a consciência está apontando para o pecado, aí você vai lá orar, você está dizendo: Deus, eu preciso desse milagre. Aí a consciência, não é o diabo não. O diabo também acusa. Mas muitas vezes o que está acusando não é o diabo, é a sua consciência, é Bíblia. O diabo é o nosso acusador, mas antes do diabo acusar, a consciência vem primeiro. Aí você está lá pedindo: Deus, eu preciso de um milagre. Aí a sua consciência fala, a voz interior fala: você não é digno porque você errou. Você não é digno porque existe um caminho mau no seu coração. Existe um pensamento mau no seu coração. Aí esse negócio da consciência acusando de um lado e o diabo apontando do outro, então isso aí vai fazer com que vai tirar a nossa permissão, a nossa autopermissão de nós recebermos de Deus aquilo que nós necessitamos. Nós mesmos não vamos conseguir nos permitir. Porque se a consciência acusa até uma oração para você receber mais de Deus, na hora a sua consciência vai acusar. A gente diz assim: receba mais de Deus, receba mais unção. Mas se tiver pecado na jogada, a sua consciência vai dizer: não, tu não é digno de receber a unção. A unção é para quem é puro. O pecado que eu falo não é... Porque não existe pecadinho nem pecadão. Mas o pecado que eu falo não é aquele pecado ocasional. O pecado que eu falo é uma vida de pecado. É um pecado que você está constantemente cometendo aquele mesmo pecado e não consegue sair desse pecado. Por mais que você reconheça que é pecado, mas você acaba fazendo aquilo que você não queria fazer. Você acaba fazendo aquilo que o seu homem interior reprova. E a pessoa vive constantemente em pecado, dia a dia, no pecado. Então, isso é o pecado que eu estou falando. É o pecado, não é o pecado ocasional, eventual. É o pecado recorrente. Então, esse pecado recorrente,
ele acusa na nossa consciência. O diabo acusa. Dependendo do caso, o Espírito Santo também ele pode acusar não, mas ele pode trazer a lembrança. Que acusador é o diabo. Mas o Espírito Santo ele não acusa, ele ilumina. A diferença? A nossa consciência ela acusa, mas o Espírito Santo ele adverte. Ele acende o farol. Ele ilumina os olhos do entendimento para você ver o que está no seu coração, para que haja arrependimento. O diabo ele diz assim: tu pecou, mas o Espírito Santo ele liga uma lâmpada para você ver o pecado. Você nunca vai escutar a voz do Espírito Santo dizendo tu pecou, mas você vai ter a revelação do Espírito Santo lhe mostrando que você está pecando. É diferente da acusação para a revelação. Mas de uma maneira ou de outra, a nossa consciência vai estar pesada. Olha, a paz popular, consciência pesada. E de pensar que quando a gente fala por aí no popular, consciência pesada é algo tão profundo espiritualmente, algo tão bíblico. Jesus, mais do que ninguém, sabia disso. Jesus, tudo isso que eu estou falando aqui, há 2000 e poucos anos atrás, ele já sabia, ele já tinha essa revelação de cós salteado. Ele sabia tanto que quando eles chegaram com a mulher que foi pega em adultério, ele ficou sentado com o dedo em terra escrevendo algo. Por que ele fez aquilo ali? Porque ele sabia o que ele ia fazer. Jesus ele sabia tanto sobre a consciência, sobre a acusação, sobre pecado, que ele não precisou levantar um dedo contra os acusadores. Apenas ele disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus ele pegou o quê? Jesus ele resgatou as informações que estavam na consciência. Foi o que Jesus fez. Jesus apertou no botão consciência e fez um download. Um auto-download. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Foi a mesma coisa dele clicar no botão consciência. Na hora que apertou em consciência, começou a fazer o download dos pecados. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus voltou para onde ele estava, continuou escrevendo em terra. E aos poucos, um a um saíram, retrocederam. E Jesus perguntou para a mulher: cadê teus acusadores? Ela disse: não sei, foram embora. E Jesus perguntou: e quem te condenou? Cadê teus acusadores? Cadê teus condenadores? Ela disse: não tem nenhum. Jesus disse: então ninguém te condenou, também eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus ele não acusou do pecado. Ele trouxe à lembrança o pecado daqueles homens. E para a mulher adúltera ele perdoou e disse: vá e não peques mais. Você vê que aqui há uma mentoria completa sobre pecado, só nessa passagem da mulher adúltera. O pecado aos olhos de Jesus e aos olhos dos homens. Poderia intitular essa pregação assim: enquanto aos olhos dos homens é motivo para acusação, aos olhos de Jesus é momento de perdoar e dizer: não peques mais, e trazer a lembrança, se necessário, dos acusadores, nos adores. E todas as vezes que nós vamos fazer algo para Deus e que há um pecado recorrente em nossa vida, acontece a mesma coisa que aconteceu com os homens acusadores.
A sua consciência vai gritar dentro de você. A sua consciência vai gritar dentro de você. A sua consciência vai pesar dentro de você. Porque a consciência é parte do espírito, sim ou não? A consciência é parte do espírito, né? Já ensinei isso aqui. É uma parte do espírito. Então a consciência é a nossa bússola interior a respeito das nossas ações, moralmente falando. Moralmente falando das nossas ações, a nossa consciência, a nossa bússola interior que nos condena ou nos absolve. A respeito de ações, pode ligar o celular. A respeito de ações, moralmente falando. Mas o versículo 22 está dizendo: e qualquer coisa que lhe pedimos, e dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A palavra de Deus também diz que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós temos um fiel advogado, que ele é justo para perdoar os nossos pecados. Quando a nossa consciência... O despertador aí de quem é? Estou dizendo, é batalha espiritual. Então quando... Ali, ó. Então quando nossa consciência está suja, porque assim, pastor quer dizer que o pecado habita na consciência. Não, a consciência ela é a nossa bússola para mostrar o que é e o que não é. A consciência é aquilo que sonda, é a parte do nosso ser que sonda os nossos pensamentos e o nosso coração. Mas quando Davi disse lá no Salmo 139, Deus sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Então quando Davi disse isso, ele estava pedindo a Deus para sondar. Mas quando alguém pede Deus para sondar, é porque a bússola interior já sondou e já viu. Quando você diz assim: Deus sonda o meu coração e tira-me do caminho mau e coloque-me no caminho da vida, então significa que tem algo dentro de você já incomodando. Quando você, Senhor, arranca todo o pensamento mau, arranca todo o pecado, arranca toda intenção mal, é porque a consciência ela já está apitando. A consciência é a bússola interior que sonda o nosso coração para ver se o caminho é bom ou se o caminho é errado. E nós temos a oportunidade, quando a nossa consciência nos acusa, de purificar. Dá uma glória para Jesus por essa palavra, meu. Me dá glória, você vai estar calada hoje. Então quando a nossa consciência ela nos acusa, nós temos a oportunidade de purificar a nossa consciência no sangue de Jesus. Olha aí. Nós temos a oportunidade de purificar as nossas vestes no sangue de Jesus a partir do momento que a nossa consciência já está acusando. Não precisa esperar o diabo vir acusar. Não precisa esperar o diabo vir armar laços. Não precisa esperar o diabo vir tomar a tua bênção. Não precisa esperar o diabo vir destruir a tua vida. A consciência é como um alerta. É como um alerta interior dizendo: ei, aí ó, tá errado, ó. Tá errado aí, te arrepende. Vai para debaixo do sangue de Jesus. Clama ao sangue de Jesus, pede perdão do teu pecado. É uma sirene, é um alarme interior dizendo assim: antes que o diabo venha te acusar, se arrepende logo. Porque depois que o diabo vier, pronto. Quando o diabo vem por causa do pecado, por causa da brecha, ele vem tomar aquilo que Deus já tinha te dado. Quando o diabo encontra uma brecha, encontra o pecado da tua vida, ele vem fechar a porta que Deus tinha aberto. Quando baixou, mas aí a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas quando tem pecado, a Bíblia diz que o diabo tem legalidade para cirandar na tua vida. O crente é iludido. Essa porta que Deus abriu, ninguém fecha, porque a Bíblia diz, depende, se tiver brecha, ele tem total legalidade, infelizmente. Então esse momento é momento de nós colocarmos
a nossa consciência para ser purificada debaixo do sangue, do perdão, da misericórdia, da graça e do sangue do Senhor Jesus. É momento de você se despertar, é momento de você se arrepender, é momento de você sair na frente, porque talvez o diabo já venha atrás. É momento de você se antecipar à queda. Aí. É essa raiva que o diabo tem da gente. Porque mediante essa acusação interior, você tem a oportunidade de se chegar a Deus mais uma vez. Você tem a oportunidade de dizer para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim e me purifica com teu sangue. O diabo, ele não teve essa oportunidade. Ele pecou uma vez e ele foi lançado do céu. A sua consciência apitou uma vez e o próprio Deus precipitou ele do céu para a terra. Mas eu estou pregando essa palavra porque você tem a oportunidade. Porque se não tivesse oportunidade, Deus não me estaria dando inspiração para pregar essa palavra. Você ainda tem uma chance, porque se você não tivesse, Deus não estava me dando inspiração para trazer essa mensagem. Porque senão não estava havendo uma batalha espiritual tão grande aqui neste momento, para que essa mensagem não chegasse a ti. Sabe por que está tendo essa batalha espiritual? É porque alguém precisa ser purificado. Sabe por quê? Porque Deus está te dando chance de arrependimento. Sabe por que está dando essa batalha espiritual tão grande? Porque você veio aqui hoje. Talvez você pensasse que hoje ia ser mais um culto normal. Talvez você pensasse que você ia voltar para casa com a mesma má consciência que você saiu. Mas a vontade de Deus, o propósito do Senhor hoje é sobre a tua vida. Vai depender de você. Mas o propósito, o querer de Deus para a tua vida hoje é que você se apresente a Deus e saia daqui hoje com as suas vestes mais alvas do que a neve. A vontade de Deus é que você venha para debaixo do sangue de Jesus e para que venha ter efeito por completo o sacrifício vicário sobre a tua vida. A vontade de Deus aqui hoje é completar a obra que Ele começou na tua vida pelo sangue de Jesus, que perdoa pecado, que lava do pecado, mediante ao arrependido, mediante a pessoa que reconhece, mediante a pessoa que diz: a minha consciência de Deus está me condenando. Assim como os fariseus, quando a sua consciência condenou, eles soltaram a pedra imediatamente e saíram um a um, ou seja, eles se renderam mediante a acusação das suas consciências. Olha que eles eram fariseus, olha que eles eram religiosos, olha que os seus corações eram perversos. Ainda mais você aí, com a sua consciência estar acusando, se a sua consciência estar alarmando, se o diabo estar acusando, eita, tem providência de Deus para a tua vida aí. Porque eita, antes que o espírito da morte te pegue, eita, antes que o Senhor venha quebrar o teu pedestal, eita, antes que o Senhor venha fechar essa porta, eita, antes que o Senhor venha te colocar no leito da enfermidade, eita, antes que haja decretos contra a tua vida, eita. Para que decretos de morte venham se tornar decretos de vida. Decretos, pastor, há um subsolo espiritual. E nesse subsolo, aonde acontecem os eventos espirituais, é onde constantemente estará acontecendo decretos e determinações do Senhor. Agora mesmo, enquanto eu estou pregando esta palavra, no subsolo espiritual dos acontecimentos, no subsolo dos acontecimentos espirituais, agora mesmo tem sendo decretos realizados e tem sendo mal decretos cancelados. Nesse momento agora eu não sei, mas nesse momento agora, decretos de coisa ruim, decretos de deserto, decretos de ataques espirituais, decretos de morte, pode estar sendo cancelado. Vai depender
depender do que tem no teu coração e agora. Decretos de vida pode estar sendo realizado agora, pode estar sendo assinado agora. Vai depender do nível, do grau de arrependimento do teu coração. Vai depender se tu está dando aí atenção, se tu está dando aí alguma atenção para a tua consciência que está te acusando, para a tua má consciência que está te acusando ou não. Porque a pior coisa que tem, porque existe a boa consciência e a má consciência. Nem toda consciência é igual, não. A boa consciência é aquela que acusa quando o caminho está mal. Essa é boa. A boa consciência é quando você faz a coisa certa, ela faz assim para você, ó. Essa é a boa consciência. Quando você peca, ela te acusa. Essa consciência é o que? Ela é boa ou ruim? É boa. Mas existe a má consciência. Sabe qual é a má consciência? É quando a pessoa está no pecado e a consciência não avisa nada. É quando a pessoa está constantemente no pecado e a consciência velha já não dispara mais o alarme. Já disparou tanto o alarme que não está mais nem funcionando, já queimou. A consciência ela já acusou tanto que ela desistiu de acusar. Ela acusou e a pessoa não se rendeu. Aí chega um ponto que a consciência para de acusar, para de alarmar. Aí pronto, aí a pessoa peca e não se sente mais mal. Aí pronto. Aí a pessoa já está no fundo do poço. Porque quando você se arrepende e volta a pecar, então a consciência ela fala profundo. Você chega a chorar. Mas passado o tempo você permanece no pecado, aí a consciência não fala mais. Aí é por isso que muitas vezes a pessoa peca, está no erro, está cega. Ela pensa que está tudo bem. Ela pensa que tem direito às bênçãos de Deus. Ela pensa que tem direito à herança ainda, ó. Ela pensa que ainda tem direito à herança de Deus em Cristo Jesus. Ela cegou, ela está no pecado, ela está no adultério, ela está na mentira, ela está na lascívia, ela está nas obras da inveja, ela está desejando o mal ao seu próximo, o seu coração está ambicioso, o seu coração está lançando seta contra as pessoas, e ela já fez tanto isso que ela já nem incomoda mais. Está bom demais, 2026 é o ano da minha vitória, 2026 vai ser o ano da minha exaltação, 2026 vai ser o ano que vai fazer tudo diferente, quando na verdade você está fazendo tudo errado. Então dê graças a Deus enquanto você está vivendo debaixo de uma boa consciência, de uma consciência acusadora. Talvez o que para esta pessoa era pecado há 1 ano, 2 anos atrás, talvez não seja mais pecado para a tua vida hoje. Já vai também? Foi? Hã? O Paulo, tá ligando? Tá certo. Se eu quiser entrar em contato com ele aqui, vai aqui, ó. Não precisa ir embora, não. Então, pessoal, é isso que acontece. Talvez o que era pecado há 1 ano, há 2 anos atrás, para você era pecado. Mas atualmente não é mais pecado. Mas capaz, será que Deus mudou? Será que o coração de Deus mudou? Antigamente era pecado e agora não é mais pecado. Tem alguma coisa errada. Aí nós estamos neste culto hoje. O Espírito do Senhor está presente. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do erro e da injustiça. O Espírito Santo do Senhor é aquele que bate à tua porta. O Espírito do Senhor é quem traz a revelação.
O Espírito Santo do Senhor é aquele que sonda os nossos corações, que sonda os nossos pensamentos e nos guia pela a vereda eterna. Aí se alguém dizer assim, pastor, o senhor está pregando essa pregação aí, mas eu não tenho pecado. É a pior pessoa que tem aqui. É o mais pecador. Pastor, o senhor está dizendo aí que tem que ter humildade, mas eu já sou uma pessoa humilde. É o mais soberbo que tem. Aquele que diz, eu sou uma pessoa humilde, é o pior que tem, é o mais soberbo, é o mais arrogante. Eu não tenho pecado. Pronto, está no fundo do poço. É sinal que a consciência ela já morreu, já não existe mais. Pastor, onde é que tem isso? Tem na Bíblia. Lá no livro da Epístola de 1 João está dizendo: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Eu não estou saindo da Bíblia nem um momento aqui. Aquele que diz que não é pecado já é mentiroso. Mas se você se arrepender do seu pecado, Jesus ele é misericordioso e justo para te perdoar de todo pecado. Quantas pessoas estamos aqui quebrantadas aqui hoje? Quantas pessoas estamos aqui arrependidas hoje? Pastor, eu não tenho adultério não, mas pastor, mas eu falei umas mentiras aí e eu estou acostumado, eu estou viciado a mentir. Arrepende do teu pecado. Pastor, eu não estou na pornografia não, mas eu estou com vício aí de uma fofocagem. Eu nem fofocava antes, agora é uma fofocagem que eu não consigo me controlar. Arrependa-te e Jesus vai perdoar o teu pecado. Pastor, a minha língua, se eu morrer hoje, o meu corpo vai no caixão, mas a minha língua vai no caminhão. Arrependa-te do teu pecado e volta para Jesus urgente. E aqui Deus nos dá várias visões. Eu sei que eu não estou pregando, eu sei que eu não estou pregando para as paredes, não. Porque nós vivemos de oração e Deus nos revela. Quando a pessoa está em pecado, Deus diz, fulano de tal. Deus dá nome, sobrenome, endereço e diz, fulano de tal está em pecado. Recentemente Deus falou, Deus disse o nome de uma pessoa. Fulano de tal está em pecado. Obreiro. Deus falou aqui. A Flávia que escuta a voz de Deus audível dos ouvidos dela ouviu. Outro dia eu vi alguém aqui. Eu estava orando numa coisa, outra coisa, e do nada veio uma visão. Eu vi só o rosto dessa pessoa com a máscara. Parece aquelas máscaras de carnaval que não tem elástico atrás, é só aqui na frente. Mas de repente a máscara caía. Pum. Aí Deus me mostrou. Essa pessoa é mascarada. E não é gente de longe não é gente que aparece aqui uma vez na vida não. É gente que está aqui presente aqui agora. Eu poderia apontar para essa pessoa e dizer, foi tu. Pessoa que Deus disse, essa pessoa caiu, está desviada, está em pecado. Eu poderia apontar para essa pessoa aqui agora, que está aqui. Eu poderia dizer, essa pessoa que Deus falou foi tu. Recentemente eu vi uma pessoa que está aqui agora presente. Eu vi o rosto dela aqui na frente e por lado, estava todo cheio de lepra. A lepra passava aqui da face do rosto para a lateral e descia aqui pelo pescoço. Eu poderia apontar para essa pessoa agora na frente de todo mundo e dizer, é tu, porque essa pessoa está aqui hoje, agora. Então eu sei que eu estou pregando para a igreja certa. Eu sei que eu estou pregando para as pessoas certas. Eu sei para quem eu estou pregando. Não adianta, porque até quando tem máscara Deus me mostra. Eu sei para quem eu estou pregando aqui. E o Senhor mandou pregar esse tipo de mensagem nesses últimos dias, a fim de que haja genuíno arrependimento. Volta para as primeiras obras. Volta para o primeiro amor. Arrepende-te do teu mal.
te conserta enquanto ainda há tempo. Porque da mesma forma que Ed Vargas ele pregou a respeito dos pecadores na mão de Deus irado, eu posso dizer aqui que em certas situações, para certas pessoas, nós estamos diante de um Deus bom, de um Deus maravilhoso, mas também nós estamos diante de um Deus irado, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Eu não saí da Bíblia até agora. Pastor, Deus irado Deus é amor, mas Deus é justiça. E quando é que a justiça de Deus opera? Quando a sua ira se acende. Eu não estou saindo da Bíblia. Para os mais teológicos aí, já sabe disso. Não pode me acusar de nada. A minha consciência não me acusa de nada. Eu estou de boa consciência aqui. Estou bem. Porque eu sei que eu estou dentro da revelação da verdade de Deus e dentro da palavra de Deus. Gostaria de ler também o que está em 2 Coríntios 1,12. 2 Coríntios 1,12 diz o seguinte: e pondo Paulo os olhos do conselho, disse: homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Com toda a boa consciência. Olha o que é que Paulo disse: e tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Paulo estava onde nesta hora? Estava num conselho. Num conselho onde tinha homens, autoridades, que estavam lhe acusando de ter cometido o mal, de estar cometido crime, delito, por estar pregando a palavra de Deus. Mas Paulo disse: diante deste conselho, homens e irmãos, eu digo para vocês que eu estou aqui diante de uma boa consciência. Ou seja, nada me acusa, estou livre. E a partir do momento que você está livre, porque a verdadeira liberdade é essa. A verdadeira liberdade é você não ter nada do que lhe acusar. A verdadeira liberdade é ter uma consciência livre, pura, livre de toda e qualquer acusação. Mas acusação não porque a pessoa tem uma cara de óleo de peroba. Está livre de acusação porque realmente não tem vivido uma vida constante de pecado. Atos 23, versículo 1 diz o seguinte. Quem tiver com a sua Bíblia, mas eu vou dizer aqui bem rápido, para não dar pausa. Atos 23, 1 diz o seguinte: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? O autor de Atos 23, 1. Porque em nada me sinto culpado. Você está na oportunidade de sair daqui hoje com esse mesmo sentimento. Você está na oportunidade de sair daqui hoje com a consciência livre, pura. Você tem a oportunidade hoje: pastor, minha consciência está suja. Pois você tem a oportunidade hoje de purificar a sua consciência debaixo do sangue de Jesus. Quem está comigo aí? Esse foi o culto que eu vi menos glória a Deus da justiça até hoje. E a batalha continua. Deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Estamos numa noite de avivamento. Avivamento, sim, avivamento. Avivamento, antes de mais nada, é arrependimento. Nós não podemos receber nada se não vier do alto. Como nós receberemos algo do alto se nós estivermos vivendo uma vida ilegal, uma vida que não convém? O mesmo Paulo ele disse: todas as coisas são lícitas, porém nem tudo convém.
Pastor, eu posso viver uma vida de mentira e de engano? Pode. Só não pode receber a coroa da vida. Pastor, eu posso viver uma vida invejando e setando os outros? Pode. Só não pode receber a bênção de Deus. Pastor, eu posso continuar na vida imoral, na vida lascívia, na vida de pornografia? Pode. Você não pode receber a bênção, a prosperidade, a graça de Deus estabelecida neste lugar. Isso você não pode. Mas você pode se arrepender hoje. Eu digo mais uma vez, você pode se arrepender hoje. Você pode limpar a sua consciência hoje. Você pode ir para debaixo do sangue de Jesus hoje. Você pode se livrar desse fardo pesado do pecado sobre a sua vida hoje. Porque o que pesa mesmo não é a cruz de Jesus. O que pesa mesmo é o peso do pecado. O que pesa mesmo é uma consciência impura. O que pesa mesmo é a acusação de dia e de noite na tua mente. Mas a cruz de Jesus, ela veio para nos libertar. Porque a partir do momento que nós trazemos essa cruz para o nosso interior e nós crucificamos o nosso eu, então agora você vai viver de uma consciência limpa, de uma consciência leve. Por isso que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É essa consciência que está tirando a tua paz. É essa má consciência que está tirando as tuas noites de sono. É essa consciência que está acusando deste mal, está te mostrando, revelando constantemente este caminho mau. É esta consciência que está te dando cansaço. É esta consciência que te está trazendo enfermidade. É esta consciência que está tirando a tua paz. Mas você aqui, pelo sangue de Jesus, eu quero ver quantas pessoas estão arrependidas aqui. Levanta a tua mão. A pessoa não precisa nem vir aqui não. Levanta a tua mão. Jesus, você assim: